Bom dia pessoal, aqui é o Rafael Iante do Educar Imóveis e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como matar dois coelhos com uma cajadada só. Como fazer duas coisas fazendo uma. Nós temos muitas necessidades hoje em dia, nós queremos fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E geralmente existem duas coisas que são mais importantes para nós atualmente. Então eu não sei quais são as tuas duas prioridades máximas atualmente. Mas tendo em vista que nós temos duas prioridades que a gente quer fazer mais, a gente pode dar um jeito de fazer essas duas coisas ao mesmo tempo e conseguir ter dois resultados em duas coisas que são parecidas fazendo uma coisa só. E isso é matar dois coelhos com uma cajadada só. E eu vou dar um exemplo agora de como que eu implementei isso para mim, quando eu estava precisando. Então, uns anos atrás, eu tinha a vontade e a necessidade de aprender inglês. Eu achava que era importante para o meu desenvolvimento pessoal. Para mim, como profissional, saber mais inglês seria bom. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha que ir para a faculdade, eu tinha que ir trabalhar e eu tinha também que ter mais diversão para mim mesmo. Então, eu tinha que aliar e conseguir tempo para conseguir aprender inglês, para conseguir praticar mais inglês. E uma das formas que eu achei isso, que eu consegui fazer isso, foi começando a aprender inglês através de áudios enquanto eu caminhava. Então eu caminhava na direção da faculdade ou na direção do trabalho e eu ficava ouvindo os áudios em inglês e aprendendo mais inglês através desses áudios. Outra forma que eu fiz foi, em vez de eu simplesmente assistir um seriado em inglês, porque eu quero me divertir, então eu assistia Friends, por exemplo, eu comecei a assistir eles com um foco maior em escutar bem o que eles estavam dizendo e tentar entender essas palavras. Então eu conseguia fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu conseguia, ao mesmo tempo, me divertir com o seriado e, ao mesmo tempo, aprender inglês. Outro exemplo aqui que eu consegui fazer ao implementar a prática do inglês foi ao ler livros. Então eu gosto muito de ler, de aprender. Então eu comecei a ler em inglês. Então eu encontrei livros de meu interesse e comecei a ler eles em inglês. Então existem várias formas que eu consegui implementar duas coisas ao mesmo tempo. Eu fiz duas coisas que eu queria e tinha necessidade de fazer e implementei na mesma atividade. Então eu precisava ir para o trabalho, então eu tinha esse tempo morto, eu tinha que ir. E eu queria aprender inglês, então eu juntei o útil ao agradável e comecei a aprender inglês enquanto eu ia para o trabalho, ou enquanto eu assistia o seriado, ou enquanto eu lia meu livro que eu estava interessado. Outro exemplo que eu consegui implementar, matar dois coelhos com uma cajadada só, foi quando eu comecei a me interessar pela área de investimentos em imóveis. Então eu já tinha feito um investimento em imóvel, então eu já tinha aprendido bastante, e eu comecei a pensar em começar um blog sobre o assunto. E ao começar um blog sobre isso, é super importante que tu aprenda bastante sobre o assunto. Então eu tinha necessidade de aprender sobre investimentos, mais do que eu já sabia. E ao mesmo tempo eu estava na época onde eu queria e tinha que fazer o meu TCC na universidade. E a faculdade que eu estou fazendo é Engenharia Civil. E na Engenharia Civil a gente vê bastante sobre construção, projeto, como fazer um projeto, como calcular um projeto de um prédio, de uma ponte, de uma barragem, cursos de água. A gente tem diversos assuntos que a gente pode estudar no TCC, por exemplo. Mas eu tinha essa vontade muito forte de aprender sobre investimentos, tanto para o blog ou para os meus próprios investimentos que eu pretendo fazer. Então eu consegui, e eu dei um jeito de implementar, aprender sobre investimentos e o meu TCC. E eu resolvi fazer o meu TCC na área de investimentos em imóveis, mais especificamente na área de avaliações. Então eu estou estudando e fazendo uma avaliação de um terreno
através de um método involutivo, para verificar e aprender ao mesmo tempo investimentos, imóveis. Então eu consegui agregar várias coisas nesse meu projeto. E além disso, eu também comecei a trabalhar na área. Eu comecei a trabalhar junto com a minha orientadora do TCC. Então eu conseguia matar 3 coelhos com uma cajadada só, porque eu precisava trabalhar e fazer o estágio obrigatório durante a faculdade. Eu precisava fazer o TCC e eu queria aprender sobre investimentos. Bom, mas vamos parar um pouquinho de falar de mim. O que eu quero trazer agora é como você pode implementar essa estratégia de fazer 2 coisas fazendo somente uma. Você consegue implementar ela pensando e decidindo primeiramente quais são as tuas 2 prioridades máximas. Quais são as tuas 2 coisas mais importantes agora? É aprender inglês ou é investir em imóveis? Vamos supor que uma das suas prioridades é aprender mais sobre investir em imóvel ou mesmo investir realmente em imóveis. Então, para isso, você tem que talvez começar a procurar imóveis à venda. Mas vamos supor também que você queira ser mais saudável e queira fazer mais esporte, mais exercício físico. Por que não aliar a vontade de investir com a vontade de ser mais saudável? Por que não começar a correr na sua região onde você mora e começar a ficar de olho nos anúncios de imóveis, nas placas que estão perto de onde você mora, e começar a ligar para os corretores e começar a verificar quais são os valores desses imóveis, quais são as metragens quadradas desses imóveis, começar a entender melhor como que se dá a formação de valor na sua região. E você vai conseguir fazer isso de maneira mais expressiva quanto mais você fizer. E você vai estar matando 2 coelhos com uma cajadada só. Você vai sair para correr e ao mesmo tempo vai levar um folhetinho na mão e vai anotando os lugares que tem um imóvel e mais tarde vai começar a ligar e isso vai começar a funcionar. Você vai começar a aprender mais com isso. Bom, mas a grande ideia aqui é que você precisa, então, escolher e ver como implementar isso. E existem milhares de formas de implementar isso e vai depender do teu interesse em si e da criatividade que você puder ter para fazer essa implementação. Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado e comece a implementar e praticar mais dessa estratégia, que também é uma estratégia de alocação de tempo. É uma forma de você alocar o seu tempo melhor e conseguir fazer mais coisas com o seu tempo do que você faria do contrário. Então vamos ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Deixa aqui embaixo um comentário se você gostou do vídeo. Se tiver alguma pergunta, também deixa aqui embaixo. Assina aqui em cima o canal do YouTube e a gente se vê no próximo vídeo.